Flamengo classificado, manteve a vantagem e ampliou essa vantagem diante do Atlético Paranaense em seus domínios. A gente vai debater todos os lances polêmicos, todos os cartões da partida, impedimento que está dando o que falar. Também tem um pênalti no jogo entre Grêmio e Bahia a ser analisado. Mas antes, vamos tentar nesta noite de hoje, amigos, falar só um pouquinho de futebol. Será que a gente consegue, Jean Oddi? Tudo bem com você? Pois é, tudo bom, Dani? Tudo bem? Tem sido cada vez mais difícil no Brasil a gente conseguir falar um pouquinho de futebol. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Eu acho que assim, se nós formos falar de futebol, é importante, antes de qualquer coisa, elogiar a atuação do Atlético Paranaense, elogiar o que o Furacão conseguiu fazer numa partida contra um time como o do Flamengo, né, com a qualidade que tem, com os jogadores que tem, porque foi um Atlético Paranaense que finalizou 29 vezes a gol, mas pecou demais, pecou ali, né, na última bola, às vezes no último passe, no começo do jogo, depois passou a pecar na finalização, mas de qualquer maneira não é fácil você conseguir produzir tanto como produziu o Atlético Paranaense contra o Flamengo, finalizar 29 vezes e até sofrer pouco, né? Porque eu acho que a gente fala muito, em geral, assim, quando um time começa a perder gols contra o Flamengo, ele fica desesperado. Porque você sabe que, assim, na hora H, o adversário, na primeira ou na segunda oportunidade que tiver, ele vai acabar te matando pela qualidade dos jogadores, né? Pelo que os jogadores do Flamengo são capazes de fazer. E no fim, né, no jogo de hoje especificamente, acho que o Flamengo nem produziu tanto, o gol acaba saindo dessa maneira que a gente está vendo aí, né, uma infelicidade completa do Eric, e aí acho que as coisas ficaram muito difíceis pro Furacão, que de qualquer maneira voltou jogando bem, voltou pressionando, né, criando as suas chances, mas não conseguiu fazer nenhum gol. Acho que o Flamengo hoje ficou abaixo do que a gente tem visto até, porque a gente pode falar que o Flamengo está longe do seu potencial máximo. Certamente está. Claro que o Flamengo tem muito a evoluir, também tem jogadores chegando agora, então é um Flamengo que tem muito a crescer. Mas hoje eu acho que na média a atuação do Flamengo foi abaixo da que costuma ser, inclusive, mesmo estando o time ainda longe do seu potencial máximo, evidentemente. Mas é um Flamengo que avança e avança, para mim, como favorito para a semifinal contra o Grêmio, por mais que o Grêmio esteja fazendo uma belíssima campanha na temporada também. Grêmio classificado nos pênaltis, daqui a pouco a gente fala desse jogo. Pedro Ivo Almeida, tem o destaque do encontro de rubro-negros na Arena da Baixada. Do encontro de rubro-negros especificamente, dando um beijo para você, Jean, Calçade, Vitor, fã de esporte. O Jean já resumiu bem o que acontece quando você não mata. Tem oportunidade, em tese tem um primeiro tempo melhor e não mata. Agora, é um confronto. O encontro de rubro-negros ele é um confronto de mata-mata que tem ida e volta. E se você parar para pensar que um time, nesse contexto, o futebol brasileiro hoje fez um 4-1 no Atlético Paranaense, depois de um primeiro tempo muito complicado lá no Maracanã, que o Flamengo teve que jogar no segundo tempo lá, o que teve que suportar, porque não fez um bom primeiro tempo, e até que aproveitou depois no Atlético, e aí o que o Jean falou, você já fica meio que no desespero de saber que não está fazendo, que podem te matar lá atrás. O Flamengo conseguir fazer esse segundo gol, construir uma boa vantagem, é ótimo para um Flamengo que quando sai sorteio, a época é aquela coisa do Atlético Paranaense é copeira, é cascudo, briga. Então havia uma certa desconfiança. Por esse lado, é muito interessante para o Flamengo. Agora, se a gente for debater como foi neutralizado, em algum momento até com certa facilidade, a partir dos 20 minutos ali do primeiro tempo, alguns erros, é outro debate. Mas acho que vai ficar muito... Você falou ali, você brincou, né? Você brincou sobre... Vamos tentar falar de futebol, mas eu queria só me alongar um pouquinho, porque é muito delicado. A gente vai falar de linha traçada, que é inconclusiva, quem acha que traçou certo, quem acha que traçou errado, a câmera não está no melhor ponto, não se investe nisso, não tem uma preocupação de tornar a ferramenta mais clara. A gente vai falar de indefinição, de que ter que colocar o jogo, o Grêmio e Bahia, ter que fazer o jogo, não adiar, por questões de calendário, é sempre mais importante do que poderia ter acontecido algo pior por forças da natureza. A gente vai falar de Conmebol, de Botafogo. O lugar que o Botafogo jogou é uma piada de mau gosto, sabe? Então, assim, a gente tenta falar de futebol, mas tem sempre um debate que vai puxando, e nem sempre do nosso lado de querer ou polemizar ou tratar algo que seja mais relevante que o jogo, que eu acho que não é. Mas a gente tenta imitar tanta coisa, né? Mas aí é a Conmebol que, por forças financeiras, quer ter um playoff, quer ter 2 datas a mais. Então, força esse tipo de jogo que acaba acontecendo. É a CBF que não abre mão de jeito nenhum, não pode, é inegociável adiar, pensar, mexer no meu calendário, porque sempre mais importante não mexer no calendário, não pensa na qualidade do que é vendido, inclusive para fora.
E aí agora a gente vai ficar, infelizmente, também desse debate da linha, tracejada, a câmera que não está no ângulo certo, sabe, o frame que não é o ideal, o pacote que não é o melhor para o futebol brasileiro, um outro ângulo que poderia mostrar uma outra coisa. Então, assim, trata-se muito mal o jogo. A gente até quer falar de jogo, mas trata-se muito mal o jogo, não só aqui, mas como no contexto sul-americano também. Então não tem como fugir também. A gente debate o jogo, mas precisa pensar onde ele acontece, em que circunstância ele acontece. O esforço que fazem para a coisa ficar ruim também é grande. Com certeza, teremos espaço para tudo isso e temos espaço também para reivindicações dos clubes, a modelo do que aconteceu antes no Palmeiras, que havia dito que não falaria depois do jogo contra o Flamengo, né, no Campeonato Brasileiro. Agora é o Flamengo que se posiciona dessa maneira em protesto à arbitragem. Por determinação da direção de futebol, atletas e o técnico Jorge Sampaoli não concederão entrevista após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. Abrir o bico funciona, Paulo Calçade. Só faltou escrever ali a verdade. E por causa disso vamos punir nossa torcida. Porque o linha de passe não vai sair do ar, porque o São Paulo não vai falar. Nós vamos continuar a linha de passe aqui. A baita audiência que ele tem sempre. Então o Flamengo... Só que vamos ter que falar mais. O Flamengo pune a torcida dele. Jesus. Gente, como o Palmeiras pune a torcida, o Palmeiras pune a torcida dele, o Flamengo pune a sua torcida. O Flamengo tem uma torcida pequena, né? 50 milhões, 40 milhões de brasileiros. O Flamengo resolveu punir a torcida. O Palmeiras também. O amadorismo deste 2023, nós estamos caminhando para um amadorismo no futebol. Por exemplo, gramados dos anos 80. Tabela dos anos 80. Cartolas de 1900. Os caras eram melhores lá. Os caras que fundaram os clubes eram bem melhores, eram senhores tal. Então, gente, nós estamos indo para um amadorismo que a gente fala aqui em todos os programas, que é absurdo. Alguém no Flamengo não conseguiu, no auge da sua emoção, daquela pilha, pensar que eles estão punindo o torcedor deles. Porque o torcedor hoje está feliz. Ele quer ouvir o Sampaoli, ele quer ouvir o Arrascaeta, ele quer ouvir o Gabigol, que marcou 2 gols. O torcedor compra, Calçado. O torcedor compra a máxima da diretoria de que é um protesto. Porque o que piora ainda mais a situação, né? Ela fica ainda pior, não é que ela fica legal, ela fica pior. Né? Então, eu lamento profundamente, né, que o Flamengo acabe punindo sua torcida, protesto. Eu não fico imaginando protestar e quem é o atingido? Pergunta é, quem está sendo atingido por essa decisão? A CBF? O árbitro do jogo saiu pé da vida porque o Flamengo não vai dar entrevista? Não sei. Mas deixa para lá. É que eu estou vendo assim, a gente caminhar para um amadorismo, né, absurdo de vários clubes brasileiros. Isso está presente em vários clubes. Né? Então me preocupa um pouco, porque eu não sei onde vai dar. Sabe porque o Atlético acabou de vender Vitor Roque por uma fortuna de um preço de mercado internacional verdadeiro, para valer. O Flamengo contrata jogador e vende jogador por preços incríveis de mercado internacional de quem tem força. Aí vem para um jogo e toma uma atitude que é ridícula, né? Mas vamos falar do jogo. É que isso não entra, né, cara?